Olá, graça e paz a todos, meus queridos alunos, que alegria estar aqui novamente. E seguindo a nossa proposta, hoje nós vamos conversar um pouco sobre autoestima. Eu achei melhor dividir em duas partes, então hoje falaremos sobre a autoestima, parte 1, e no próximo domingo, a parte 2, será a parte 2. Então eu quero colocar para vocês o que é autoestima. É uma avaliação positiva ou negativa que uma pessoa faz de si mesma em algum grau a partir de emoções, ações, crenças, comportamentos ou qualquer outro tipo de conhecimento de si próprio. A autoestima, ou valor dado a cada pessoa por si mesma, é fundamental para o bem-estar mental e físico de qualquer pessoa, já que a aceitação de si mesmo, de si mesma, se reflete em cada aspecto da vida. Vamos orar primeiramente? Senhor Deus, eu me coloco em tuas mãos, Senhor, te agradecendo por mais essa oportunidade de estudo da tua palavra, Senhor. Que o teu Santo Espírito esteja a nos guiar, a trabalhar em nossas mentes e corações, Pai, e que a tua palavra seja cura para nós. É em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Muito bom orar, entregar a Deus esse momento, que Ele trabalhe realmente em nossas vidas, naquilo que nós precisamos ser curados, curadas. A nossa ilustração evangélica permanece com o texto de João 4, de 1 a 30 e 39 a 42, a mulher de Samaria, que eu já citei a semana passada, nós já começamos a conversar um pouco. E eu queria que você pensasse no seguinte: se você parar um pouco e observar as pessoas pelas ruas, eu creio que vocês já devem ter feito esse exercício, observando uma pessoa ou as ruas mesmo, verá quase sempre pessoas de cabeça baixa, rostos tensos e tristes, andando preocupados e cheios de atividades, provavelmente. Você já se perguntou o que pode existir por trás de tudo isso? É difícil responder, mas nós podemos dizer que uma boa parte dessas pessoas sofre de complexos de inferioridade. Muitas pessoas não gostam de si mesmas, seu físico, seu jeito de ser, sua família, uma série de outras coisas, né? A pessoa às vezes tem o cabelo liso, quer ter crespo, quer mudar o nariz, sempre tem algo que gostaríamos de mudar em nós mesmos. E a falta de amor por si mesmo é uma coisa séria e prejudicial. Jesus nos disse, repetindo um dos mandamentos, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Vocês podem ler isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, no verso 39. Então, o referencial do amor ao próximo está no amor que temos para conosco. Em outro momento, Jesus Cristo também diz: o que quereis que os outros vos façam, fazei vós a eles. Também no Evangelho de Mateus, capítulo 7, no verso 12. Aqui, Jesus se ocupa com o nosso procedimento diário, que nós devemos agir somente em amor. E nós lemos lá em 1 Coríntios 13, de 4 a 8, o amor é o dom supremo. Lá tem tudo sobre o amor. E como Jesus nos ensina, agir sempre em amor, cedendo ao próximo o que buscamos para o nosso próprio bem, né? Cedendo ao próximo ao que a gente busca para nós mesmos. Longe, então, de pagar o mal com o mal, devemos fazer o bem para todos. Um grande problema é não se querer bem, fazer mal a si próprio, a si mesmo, e até punir-se consciente ou inconscientemente.
Às vezes, dando um exemplo, talvez esse exemplo que eu vou colocar aqui, vocês já tenham vivido, já tenham passado por isso, ou conhecem alguém que teve esse problema. Os pais cometem o erro de valorizar mais um filho do que o outro, de amar mais um filho do que o outro, de elogiar mais um do que o outro, de exigir o mesmo desempenho dos filhos, quando poderiam exigir o mesmo empenho. E isso produz uma doença emocional, isso produz uma dor na alma, isto produz uma angústia no coração, que leva a pessoa a se autodesvalorizar. Então é importante muitas vezes entender a vivência, a infância da pessoa, o que ela já passou e como que nós vencemos esses dramas emocionais. Entendendo que ainda que os seus pais não planejaram o seu nascimento, Deus planejou. Você foi planejado por Deus, amado por Deus, mesmo antes de você nascer. Entenda que você é precioso para Deus, você é uma pessoa exclusiva, singular, é uma pessoa única na história. Não permita que seus sentimentos sejam terceirizados. Não permita que o que as pessoas falam ou pensam a seu respeito determine quem vai ser você. Você tem valor para Deus. Então, ame a você mesmo, para que você possa viver uma vida bonita, feliz, independente de quem você é no seu performance físico ou do que as pessoas falam a seu respeito. Você deve amar a você mesmo e então será muito feliz, porque você tem que cuidar de você mesmo para que você possa cuidar, amar o próximo, que é o mandamento de Jesus Cristo para nós. Deus nos ama, o seu amor valoriza cada pessoa. Cada ser é uma identidade única, com as suas próprias características. Nós sabemos que o pecado apagou na pessoa boa parte do que chamamos imagem e semelhança divinas. Todavia, essa imagem continua conosco em muitos aspectos. Na obra da salvação, Jesus restaura a imagem divina em nós e nos coloca dentro do propósito divino. Deus, ele tem os seus propósitos para a vida de cada pessoa. Deus tem um propósito para cada um de nós. O seu amor é dispensado a todos, a todas as pessoas. E ele deseja o nosso bem, quer a nossa felicidade e nos concede a sua bênção, dando segurança e sentido às nossas vidas. Somente Deus pode dar sentido às nossas vidas. E a Bíblia nos ensina sobre os propósitos de Deus para o homem, ou seja, para a humanidade de uma forma geral. Eu quero aqui que vocês pensem mais um pouquinho comigo. Qual é o motivo que Deus criou a humanidade? Para que Deus criou você? Para que Deus nos criou? Eu vou responder com Romanos capítulo 11, versículo 36. Eu creio que vocês conhecem. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eterna. Amém. E assim, portanto, quer comam, quer bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso está lá em Coríntios, 1 Coríntios 10, verso 31. Então, entenda que cada pessoa tem um propósito de vida. E ao criar o ser humano, Deus deu o sentido de viver, que é agradar a Deus, buscando sempre fazer a sua vontade. É importante ter isso claro em sua vida, ter isso claro na sua mente. E lá no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, que até aqui lendo, estudando para trazer essa aula para vocês, eu penso que isso pode ser um outro estudo para nós. José Paulo, vamos pensar em fazer o estudo das bem-aventuranças para os nossos alunos, que está narrado lá em Mateus 5. Então, o Sermão do Monte, ele é uma orientação para as nossas vidas. E mais precisamente, de Mateus
5, 6 e 7, os capítulos 5, 6 e 7, Jesus nos apresenta valores, princípios e metas que nos guiarão à alegria, à segurança e ao sentido para nossas vidas. Por isso que é importante estudarmos, buscarmos na palavra o que Deus espera de nós. Por isso que eu orei que a palavra de Deus é a nossa cura e que assim seja. E quando Jesus se apresenta como o nosso pastor, ele afirma que veio para dar vida e vida em abundância. Eu tenho repetido João 10:10 em todas as aulas desde que nós começamos a estudar sobre as emoções. E acompanhe também lá o estudo da Zeila. A Zeila está trazendo o estudo do Salmo 23 sobre o olhar de um pastor de ovelhas. Então, vida em todos os aspectos. Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância em todos os seus aspectos e sentidos, incluindo a nossa autoestima e a nossa autoafirmação. A presença dele, a presença de Deus conosco, por sua palavra e o Espírito Santo, leva-nos a crescer e aprimorar a nossa autoestima, o sentido da nossa vida e o nosso amor para com Deus e para com o nosso próximo. Você pode estar se perguntando, mas Silvana, amar a si próprio não é pecado? Não, amar a si próprio não é pecado. Pecado é o egoísmo, é o egocentrismo, o viver para si mesmo. A qualidade do amor que nós temos, que temos para conosco mesmos, dará a medida e a qualidade do nosso amor para com o nosso próximo. Há pessoas que não gostam de si mesmas, elas têm uma baixa autoestima e esta autoestima se desenvolveu pela vivência na família, talvez tenha vivido o que eu falei logo no início, os pais valorizando mais um filho que o outro, comparações, né? Os pais comparando os filhos. Então essa autoestima essa baixa, né, autoestima pode se desenvolver pela vivência na família, na escola, na sociedade, nos seus relacionamentos. E a infância, nós sabemos que é um período demasiado importante na formação da autoestima. Uma das maiores necessidades atuais das pessoas é restaurar, curar a autoestima. Para isso é preciso conhecer quem somos, conhecer nossos sentimentos, ou seja, o nosso ser integral. Vamos parar aqui mais um pouquinho e pensar como você se sente, como você se olha no espelho, ou seja, no espelho da sua alma. Quem é você? Que avaliação você tem de você mesmo, de você mesma? Que nota que você se dá? Você já parou para te dar alguma nota? A questão da autoestima é hoje um problema para milhões de pessoas. Mas por quê? Por que é um problema? Porque nós vivemos uma sociedade doente e as maiores doenças não são as doenças do corpo, são as doenças da alma, são as doenças das emoções. E nesse particular da autoestima, há dois grandes perigos que eu vou trazer para vocês. Ou seja, há duas grandes enfermidades. A primeira delas é o complexo de inferioridade. É quando você se desvaloriza, quando você se rebaixa, é quando você não dá os devidos créditos. Preste atenção nisso, quando você não dá os devidos créditos que o Criador deu a você. Quando você se diminui, quando você se rebaixa, quando você se coloca aquém de quem fato você é. Você não está apenas criticando você, rebaixando e se humilhando. Você está criticando o Criador que te fez. Mas se a baixa autoestima é uma doença que precisa ser tratada e curada, há um outro problema que é a autoestima, né? Com L. Que é o complexo de superioridade. É você se julgar melhor do que de fato você é. É você se julgar melhor do que os outros, colocar-se superior do que o outro, ser arrogante,
a ponto de não ouvir ninguém, achar que você não tem mais nada a aprender de ninguém, então você fecha todas as janelas de comunicação, porque você se julga superior do que os outros. E isso é triste, porque isola você, isso acaba isolando você, limita você e fecha as portas do aprendizado na sua vida. E a melhor maneira de lidar com isso é não alimentar o complexo de superioridade e nem o de inferioridade, mas dizer: eu sou o que sou pela graça de Deus. É reconhecer os seus dons, os seus talentos, aptidões e valorizar tudo isso. Não ter problema de receber um elogio sincero, mas atribuir tudo isso a Deus. Deus sobre todas as coisas, o doador de todas as boas dádivas. Vamos ler lá Romanos 12, 3, que tudo isso que eu acabei de falar se complementa aqui, ó. Romanos 12, capítulo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, não pense nem mais nem menos de você, né? Pense com moderação. Aqui nesse capítulo ele traz o devido uso dos dons espirituais. Então, todos nós necessitamos dar e receber amor, perdoar e ser perdoado, valorizar e ser valorizado. E Cristo, sempre presente conosco, nos ajuda com a sua graça a desenvolver esses aspectos em nossa vida pessoal, familiar e social. Aqui, o autor desse livro que nós estamos trabalhando, né, o Evangelho e as Questões Emocionais, ele nos traz um dos versículos mais poderosos e talvez menos entendidos na Bíblia, que é o que está lá em Gênesis capítulo 1, 31. Deus viu tudo o que tinha feito e era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, ou seja, o sexto dia. Então, pensem bem, depois de criar o céu, as águas, a terra, os animais, as plantas e afinal o homem e a mulher, Deus declarou que tudo era muito bom. E nós não sabemos, às vezes, o que fazer com essa declaração. Deus não disse, esse mundo é mais ou menos bom. Deus não disse, mesmo imperfeita, ainda gosto desta minha criação. Não foi isso que ele disse. E Deus nunca disse, é tudo bom. É bom como uma primeira tentativa. Mais tarde eu posso tentar de novo. Na Bíblia, Deus declarou que esta criação era boa. E no meio de nossos problemas, faltas, carências, deficiências, fracassos e pecados inumeráveis, é muito difícil entender como Deus pode nos ver como bons. Mas à luz da grandeza e perfeição de Deus e diante de nossas fraquezas e pecados, nossa reação é declarar como profeta. Eu acho que vocês estão se lembrando desse versículo que eu vou ler lá de Isaías 6, 5. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos Exércitos. O que nós esquecemos no meio de tudo isso é que Deus não estava declarando que somos sempre pessoas boas, fiéis, perfeitas e bondosas. Ele não disse nada sobre perfeição. Ele declarou que os seres humanos e o mundo, no fundo, são bons. Nossa existência é boa, nossa presença neste mundo é boa. Comportamentos ruins? Sim. Pecaminosos quase sempre? Sim, também. A falta de fé é profunda? Sim, mas ainda seres bons. Às vezes, né, quando um pastor, uma pastora, um psicólogo ou alguma outra pessoa menciona a autoestima, a nossa reação muitas vezes é dizer: como pode falar sobre autoestima quando estamos tão cheios de pecados e fracassos? Precisamos lidar com os nossos pecados, sim, e não fingir que somos mais do que pecadores.
Outras pessoas reagem dizendo: com certeza a autoestima é uma boa coisa, mas no meio de um mundo no qual crianças estão vivendo nas ruas, mães e pais trabalham por uma miséria e tanta gente não tem como comer, como podemos falar sobre autoestima? Tudo isso, todas essas são boas perguntas. Mas, entretanto, podemos falar de autoestima por duas razões básicas. A primeira razão, vou trazer agora para vocês. Deus nos declara bons e tem um propósito para cada um de nós. Por isso, precisamos nos cuidar. E a segunda razão, falar da autoestima é sarar um aspecto da nossa fraqueza ou do nosso pecado. Então, pensem em tudo isso que eu trouxe agora para vocês. Vamos parar por aqui, vou encerrar a nossa aula aqui. Que Deus seja glorificado com essas aulas. No próximo vídeo nós vamos continuar mais um pouco com a autoestima, quando eu vou apresentar, quando eu vou falar sobre os pilares da autoestima. Também é bastante interessante essa parte da aula. Um forte abraço, até a nossa próxima semana!